Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui pessoal, para a análise do Bitcoin, que é a primeira cripto aqui do mercado, 104 mil dólares. Teve uma queda, obviamente depois de subir tanto assim, obviamente que ela tende a cair, certo? Nada sobe para sempre. E rompeu o topo histórico aqui de novo, né? Chegou a 110.728. Peraí, não. 111 mil, né? 917, quase 112 mil dólares, tá? O Bitcoin ele fez o seguinte, ele fez o sinal Eagle, um dos sinais Eagle da nossa metodologia. Todos os sinais Eagle, aliás, eles tendem a fazer um ciclo de alta quando é um sinal Eagle de long, de compra, de pelo menos 3 ondas. E ele fez, e depois ele corrige, e quando a tendência continua, neutraliza o ABC corretivo em vermelho aqui. Então aconteceu o ABC corretivo no Bitcoin e foi neutralizado, podendo gerar um novo sinal Eagle e continuar a tendência de alta, certo? Então existe essa probabilidade do semanal fazer isso após corrigir, ainda não corrigiu. Para corrigir, o Bitcoin teria que fazer um fundo primeiro. Um fundo ocorreria na situação atual ao romper a mínima desse candle aqui em 103.199. Ao romper isso aqui, formaria uma região de fundo. Tem um topo anterior aqui na região mais ou menos de 99.468. Poderia o fundo, como aqui é um topo anterior que era uma resistência, virou um suporte. Então aqui o preço poderia parar por aqui e explodir, dando o sinal Eagle, tendo a probabilidade de mais 3 ondas de alta. Isso tende a ocorrer, sim. Até quando vai o Bitcoin? Até quanto o Bitcoin pode explodir? Como ele está muito caro, como ele se encontra muito caro, ele tende a explodir menos, né? 1000%, 10.000% hoje no Bitcoin é mais difícil, porque ele custa muito caro. 20 trilhões precisam entrar no Bitcoin para ele explodir para $1 milhão cada Bitcoin. Então vai levar 10, 30 anos para ele chegar no $1 milhão. Eu acredito que pode chegar. BlackRock e a MicroStrategy, o Michael Saylor comprou Bitcoin de novo atualmente. Só que um bilionário, quando ele ganha 30%, é um absurdo. O pobre que só tem 10 mil dólares, né? Ele não vai ficar rico com Bitcoin valorizando ao longo de 3 anos 100%. Então ele investiu 10 mil dólares, ele ganhou em 3 anos de Bitcoin, de mais história no Bitcoin, 20 mil dólares. Tá bom. De 10 mil dólares ele foi para 20 mil dólares, mas ele não ficou milionário. E hoje a gente tem uma manada achando que vai ficar milionário com Bitcoin, porque a BlackRock e o Michael Saylor está comprando Bitcoin, mas eles são bilionários. A Monero, que tem um supply similar ao do Bitcoin, e para a Monero ficar acima de 21 milhões de Bitcoin, de supply, porque a Monero tem 18 milhões mais ou menos de supply, não é isso? Ó? Supply dela 18.446. Daqui a 30 anos, mais ou menos, 27, 26 anos mais ou menos, ela vai ter 22 milhões de supply, superior ao supply do Bitcoin, que é 21 milhões. Vai levar 30 anos para isso acontecer com o Tails Emission da Monero. Então ela tem um supply similar ao Bitcoin, e essa explosão que o Bitcoin teve de 104 mil, lembra quando o Bitcoin custava 10 mil dólares, 5 mil dólares, e ele explodiu para 104 mil? A mesma coisa pode acontecer com a Monero. E a Monero não é uma imitação do Bitcoin, ela tem privacidade. Privacidade no montante, privacidade na transferência, tem ferramentas de privacidade inclusas na Monero, e ela tem fungibilidade.
E a Monero serve para aniquilar todos os rastros que envolvem o Bitcoin. Quando você troca Bitcoin por Monero, depois troca por Bitcoin, daí você quebra o rastro, claro, usando técnicas específicas de anonimidade também. Não é só fazer isso aqui, é o básico. Já vai prejudicar quem está te investigando. Mas ao trocar de Monero para Bitcoin, tem que usar técnicas avançadas de anonimidade, senão você é pego, tá? E a Monero está sendo usado para isso. Quem tem milhares de Bitcoin e quer gastar nas lojas está trocando por Monero para gastar Monero para se esconder. E isso vem acontecendo, por isso que a Monero vem explodindo bastante, tá? Então, pessoal, nas minhas redes sociais eu falei, você se inscreve lá no meu Twitter, Telegram, Facebook para acompanhar ao longo da semana os posts. Eu faço, né? Falei que a Monero ela, né, poderia sofrer aí uma pressão de compra nesta região de suporte aqui, depois dessa queda. Depois de subir tudo isso, olha a explosão que ela deu. Olha a explosão que a Monero deu. É claro que vai cair. Então você não tem que ter medo, você tem que, principalmente nessa queda, que você tem que estar pensando em comprar. Teve uma queda acho que 10 ou 15%, normal, depois o Bitcoin caiu. E existe uma região de suporte aqui no gráfico da Monero, feita por topos anteriores. Tá? A Monero tem um sinal Eagle ativo, que ocorreu aqui, e fez as 3 ondas de alta já, né? Só que nosso indicador de força denota a força compradora extrema. Mesmo depois das 3 ondas de alta, existe a probabilidade, neste caso, de fazer a quarta. Se continuar tendo força, fazer a quinta. Só que mesmo que graficamente indique sem força, a Monero mesmo assim tende a explodir indo contra os sinais de psicologia do mercado por conta da demanda por privacidade, por conta do fundamento da demanda por privacidade, pelos fatos que denotam a demanda por privacidade para se proteger de sequestros, de crimes, etc., de censura, de perseguição política, governamental, onde nós temos aqui, né, o caso de um homem que é preso de novo e está acontecendo direto por torturar o investidor por 3 semanas para obter carteira de Bitcoin. A agressão em Nova York é o mais recente caso em uma crescente lista de tentativas violentas de roubo de criptomoedas por meio de coerção física. Então as pessoas, os criminosos, estão entendendo que Bitcoin, Ethereum, USDT é diferente de Pix, é diferente de uma conta bancária. Numa conta bancária você não pode ir no caixa se o cara tem $1 milhão, ou seja, ele declarou na Receita Federal que tem 10 milhões de dólares. Na Receita Federal dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, declarou que tem 10 milhões de reais, o bandido não vai fazer um sequestro relâmpago para ir lá no caixa sacar 10 milhões, porque não dá para sacar 10 milhões no caixa, dá para sacar 5 mil reais. E mesmo assim tem limite no dia, né? Então teria que sequestrar a pessoa e mantê-la sob sequestro durante muito tempo, né? Transferência bancária. Não tem como fazer isso também, ou seja, você consegue transferir 30 mil, 100 mil, o cliente pode dizer lá no banco, mandar o banco, programar o sistema do banco para não permitir transferências acima de 5 mil, de 3 mil, etc. Ele pode limitar isso com cartão. Criptomoedas não, Bitcoin não. O sujeito tem 10 milhões de Bitcoin, basta um clique. Clicou uma vez, já era. Acessou a chave privada, acessou as 24 palavras, 12 palavras, entrou na carteira, ele transfere de um endereço X para o endereço Y em segundos. E está feito, está resolvido, o sujeito some do país, ou a quadrilha some do país e acabou, você não pega mais, você perdeu tudo. Então esse cara que sequestrou aqui e torturou por 3 semanas, ele era milionário, ele tinha muito dinheiro. Ele não era um bandido, alguém que é pobre, etc. Não, ele era milionário e foi sequestrar um milionário muito maior, que era muito mais milionário do que ele, para conseguir mais criptomoedas. Então é isso que está acontecendo.
E olha aqui o problema do Bitcoin, ó, né? O Saylor disse que nunca revelaria seus endereços, então nós o fizemos. Essa aqui é a Arkham Intelligence. A Arkham Intelligence tem um site delas, ela investiga quem são os donos de criptomoedas. Então você tem Bitcoin, então o sujeito que é fanático por Bitcoin, ministra curso de Bitcoin, tem canal de Bitcoin, é maximalista de Bitcoin. Muitos negam a questão o problema da falta de privacidade do Bitcoin. Tá? Você pode, por exemplo, você trocou Fiat por Bitcoin, tá? Você trocou Fiat por Bitcoin, ou por USDT, ou por Ethereum, ou qualquer cripto de blockchain aberto. Você pode usar CoinJoin, você pode usar Mixer, você pode transferir para milhares de endereços. A Arkham te acha. E um investigador blockchain que tem conhecimento, ele te acha. Certo? Então você converteu o Fiat por Bitcoin, 10 milhões de Bitcoin. Você fez aí um zoneamento de todos você fez transferência para vários endereços, usou CoinJoin, etc. Quando você for gastar seu Bitcoin, já era. Quando você troca de Bitcoin, de Fiat para Bitcoin, você ainda pode alegar, ó, tem relação comigo esses Bitcoins e todos os que saíram dessa carteira de Bitcoin e estão andando por aí na blockchain, pode ter relação comigo. Certo? Mas isso poderia ser um hackeamento. Você poderia ter doado para alguém e esse alguém está movimentando Bitcoin. Mas quando você vai para uma loja com a carteira X e compra alguma coisa, quando você paga alguma coisa com Bitcoin, algum boleto, etc., a partir dessa carteira dá para investigar, etc., e chegar nessa carteira grandona aqui, inicial, e vai provar que foi você. Isso que a Arkham fez com o Michael Saylor. Se fosse com o Monero, essa palhaçada aqui não teria ocorrido. Ou com uma cripto de blockchain anônima, que tem fungibilidade, resolveria esse problema da privacidade. O Michael Saylor, para esconder esses bitcoins secretos, ele teria que trocar por Monero e depois trocar por Bitcoin de novo e usar técnicas avançadas de anonimato com Bitcoin, né? E manter na rede sem gastar, sem ter gasto nenhum relacionado a ele. Se ele quisesse, né, gastar anonimamente, ele teria que pegar esses bitcoins de novo e trocar por Monero. Não tem jeito. A única coisa que corta, que destrói a investigação da Arkham é a Monero. Então as pessoas estão usando Monero para esconder seus bitcoins. O Michael Saylor, ele pode estar comprando escondido Monero, e quando a Monero ficar com liquidez, tiver 300, 400 bilhões de dólares, eu tenho certeza que o Michael Saylor, que não é besta, vai comprar Monero. O que precisa é a Monero ganhar liquidez para esses grandes institucionais comprarem, e mesmo que não tenha ETF, que se dane, eles vão comprar, porque é proteção para eles. Eles podem esconder dinheiro, certo? Eles podem simplesmente ter um dinheiro invisível. Isso é muito poderoso. A Monero faz isso, a Monero vem fazendo isso com sucesso, mas eu não posso garantir que ela vai ter sempre sucesso. Eu acredito que vai, mas nada é garantido. Eu não posso garantir que nada de mal vai acontecer com ela. Eu acredito que não. Acredito que a comunidade vai trabalhar para que ela se mantenha firme e forte. Tá? Então estou mostrando esses dados aqui para mostrar para você o problema de falta de privacidade do USDT. Não é só o Bitcoin, é o USDT, Ethereum, etc. Privacidade é uma demanda. Está ocorrendo essa onda de violência. As pessoas estão percebendo e estão usando Monero para esconder os seus bens, seus valores em criptomoedas, porque é perigoso saberem o quanto você tem de criptomoedas. Quando você declara para a receita de um certo país, onde dentro da receita desse país, dentro da polícia desse país, tem bandidos, criminosos que vazam os dados, você corre o risco. Tá? Com Bitcoin, mesmo que você declarar ou não, vão saber, vão conseguir rastrear cedo ou tarde que você
comprou Bitcoin, porque você vai ter que começar com Fiat e ir para as criptomoedas. Se você trocou por Monero, vão saber que você comprou Monero, mas não vão saber se você tem, não vão saber se você tem agora Bitcoin, você trocou Monero por Bitcoin, se você usar técnicas avançadas de anonimato. E isso visa o quê? Proteção contra sequestro, contra crimes, etc. Gerais, e também para ninguém saber o quanto você tem, é sua privacidade, certo? Então a Monero aí vem se recuperando, caiu bastante, tudo que sobe, principalmente nesse nível, vai cair. A Zano também, que é uma cripto de privacidade, subiu, explodiu muito, vem caindo um pouquinho hoje. Zano usa o CryptoNote igual a Monero. Tem vídeo no meu canal de cibersegurança sobre a Zano. É outra cripto que tende a ficar no top 10. É o Ethereum de privacidade, a Zano certo? Então também está na minha carteira. E são duas criptos promissoras para os tempos atuais. Onde estão surgindo DEX, onde estão surgindo sites estilo Tornado Cash sem KYC, sem cadastro. Descentralizados ou semi-descentralizados, alguns em paraísos fiscais, onde não conseguem derrubar e tem Monero ali dentro, sendo trocado a rodo, fora de exchanges centralizados como Binance, Coinbase. Né? A gente vê a Monero não sendo tão suscetível contra a manipulação de mercado, porque ela não está mais, ela está andando em ambientes descentralizados, ou seja, a Monero e outras criptos de privacidade entrando em DEX, onde a manipulação é mais difícil, ela tende a sofrer menos com manipulação. Então, o que tende a acontecer é as criptos de privacidade que estão em DEX, estão em sites estilo Tornado Cash, descentralizados ou semi-descentralizados, alguns em paraísos fiscais onde não conseguem derrubar, como o caso daquela ECTH, né? ETHC, agora esqueci o nome, que foi um que a Lazarus Group estava usando lá para lavar dinheiro. É usado para o mal, mas é usado para o bem também, para você se defender. Muitas exchanges sem KYC, sem cadastro, 100% pelo site, estilo Tornado Cash, 100% pela rede Tor, surgirão, viralizarão. Monero estará lá, Zcash estará lá, Zano vai estar lá. E enquanto as criptos suscetíveis de manipulação, como Bitcoin, etc., que estão em exchanges centralizadas, sofrerão quedas por conta de manipulação, essas criptos de privacidade que estão nesses ambientes tendem a sofrer menos manipulação. Então é bom que a gente vê o mercado se adaptando, favorecendo o crescimento das criptos de privacidade, que é uma questão de segurança. O povo está acordando, certo? E essas criptos de privacidade vão explodir, e acredito que é um momento propício para isso começar. E no mínimo Monero a 10 mil dólares, eu acredito, e tende a crescer mais, tende a ir para 30, 40 mil dólares. Um mercado de 10 trilhões, 15 trilhões, futuramente em 10, 15 anos, a Monero vai valer 100 mil tranquilamente, até mais, né? Mas é longuíssimo prazo, tá? É longuíssimo prazo. Então, pessoal, o que a gente tem aqui no gráfico da Monero contra o Bitcoin? A gente tem entrando em tendência de alta. Eu alertei nas minhas redes sociais sobre o sinal abismo dinamite. Além dos fundamentos sobre Monero, dela explodir, etc., existe também o sinal gráfico de fundo. Então, alertei. Aqui é um fundo onde existe a probabilidade do ABC corretivo e a reversão para a tendência de alta. Ficou acima da 8,9, que é essa média azul, corrigiu e é uma região explosiva de suporte para bombar, igual aconteceu aqui, só que da última vez, né, antes, a Monero explodiu e depois voltou para a tendência de baixa. Só que hoje é diferente. Hoje é uma situação diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem a Holding Swap, basta você vir aqui e
trocar por Monero, USDT, Bitcoin, etc. ou Monero por outra coisa. Usa técnicas de anonimato e se mantém anônimo na rede, com suas criptos, fazendo DeFi, fazendo staking, etc. Então, sites como esse, estilo Tornado Cash, estão viralizando. Tem vídeo no meu canal de cibersegurança, Leandro Ibov, criptomoedas e cibersegurança. Entra lá, se inscreve lá para você aprender ensinamentos ali, né? Antes, quando a Monero explodiu em relação ao Bitcoin, antes, na alt-season anterior, não existia esse ambiente favorável para ter Monero e para Monero sobreviver, mesmo com deslistagem de exchanges. Tá aqui a deslistagem das exchanges, ó, né? Então antes não tinha esse ambiente favorável para Monero sobreviver. Hoje o mercado está sobrevivendo. Hoje a gente tem o Zcash indo para a Maya Protocol. Logo a Monero vai estar ali e tomara que a Thorchain coloque a Monero lá também. Tinha antes, a Thorchain tirou provavelmente por conta de censura. Então hoje o ambiente é diferente, favorável para o crescimento da Monero. Então esse sinal explosivo aqui do Bitcoin, da Monero contra o Bitcoin, tende, né, na situação atual a ser muito efetivo e o mercado explodir significativamente. Valorizar muito, no mínimo para $500, depois para $1.000. Se em 1 ano, 2 anos a Monero vai para $10.000, não tem como saber, mas pelo menos $500, $1.000 ali tem como ela chegar assim. E tem que segurar, você tem que comprar e segurar a Monero, fazer um caixa ali, né, zera quando der uns 1000%. O nosso método vem comprando Monero desde 2017 por $40, $60, continua comprando e até hoje continua comprando. O montante que deu ali 1000%, quando chegar nos $500, $600, você zera ali uns 30%, faz um caixa, o resto deixa para longo prazo, para passar a gastar Monero quando ela tiver $10.000. Pode gastar depois também ao longo da subida, mas o ideal é quando atingir os $10.000 você gastar as suas Moneros. Você tem que gastar, não é só segurar para sempre, senão não tem sentido você investir em um criptoativo. Para ficar só segurando de enfeite não dá, né? E esse é o gráfico também de dominância da Monero. A gente vê a mesma coisa, né? O Bitcoin, a Monero contra o Bitcoin fez o sinal de fundo e a dominância da Monero também fez um sinal de fundo e vem fazendo a correção acima da 89 e pode dar um sinal Eagle de compra aqui. Então a gente tem a dominância da Monero favorável para explodir, a Monero contra o Bitcoin favorável para explodir, certo? E a gente tem a dominância das altcoins também favorável para as altcoins subirem. Inclusive mais do que o Bitcoin, né? Então fez a onda 1, a onda 2 e tem a probabilidade de fazer a onda 3 ainda. Se tiver força, fará a onda 4 e assim sucessivamente. Então não é só Monero que tende a explodir, mas altcoins em geral tendem a bombar. Monero mais, é a mais promissora por conta do ambiente que nós temos hoje. Por conta do ambiente que nós temos hoje, existe um favorecimento extremo para Monero, em especial neste período de daqui a 1, 2 anos, continuar subindo significativamente. O ouro também a gente não pode deixar de falar. Embora o ouro seja inferior ao Bitcoin e a Monero por conta da portabilidade e de outras questões de segurança, ele tende a valorizar significativamente, comprar contratos de ouro de maneira segura fora do Brasil, né? Eu acho mais seguro comprar fora do Brasil do que aqui no Brasil, então você também tende a ter o seu patrimônio bombando. Por quê? A grana da crise vai migrar para ouro, para prata e principalmente para criptomoedas, porque criptomoedas não tem como confiscar se você fizer uma boa autocustódia e um bom OPSEC. Então as pessoas estão percebendo isso, até os bandidos estão percebendo isso, porque estão tentando assaltar pessoas
roubar chaves privadas de pessoas que têm criptomoedas. Então a prata vem bombando aí também, conforme já foi projetado bem antes, vem explodindo. Prata e ouro tende a bombar, e a grana tende a migrar para a prata, tende a migrar para o ouro e para as criptomoedas também, principalmente mais para as criptomoedas, por conta da portabilidade e segurança maior que as criptomoedas têm, apesar de serem vulneráveis à eletricidade e internet. Faltou internet, faltou eletricidade, você pode ser bilionário em criptomoedas que você não consegue comprar nada. Então você tem que diversificar também, ter ouro, ter moeda em espécie, mesmo que seja uma porcaria de moeda, pelo menos um pouco em espécie. Acabou a eletricidade, você tem como sobreviver, pagar as contas, ter estoque também de comida em casa e outras coisas, que é uma forma de você se garantir, né? O erro de muita gente que usa criptomoedas é que eles ficam 100% em cripto e quer pagar tudo em cripto e ficar totalmente dependente da eletricidade. E ela pode acabar por muitos dias, principalmente quem está em zonas onde pode ocorrer guerra, como na Europa, e a eletricidade acabar para muita gente. Quem é bilionário em Bitcoin vai passar fome, porque sem eletricidade não tem Bitcoin, não tem moneda. Então isso tem que ser falado, sim. Por questão de sobrevivência, a gente tem que diversificar um pouco, sim. Então, pessoal, para você aprender a saber o timing certo de comprar criptomoedas, ações, o timing certo, você pode saber o preço certo por análise fundamentalista, mas você pode não saber o timing certo, o momento certo de comprar, ou seja, pelo gráfico, 100% pelo gráfico, tem como você saber que vai cair e que pode fazer um fundo igual aconteceu na Monero ali. Eu expliquei para vocês, fiz ao vivo, fiz publicamente, falei publicamente aqueles sinais, e a Monero, a dominância está bombando, contra o Bitcoin está bombando, está revertendo ali do fundo e iniciando uma tendência de alta e explodindo. Tem chance da gente acertar. Esse time, né, onde durante a queda você identifica a queda e fica parado sem comprar, e acerta no fundo para comprar, fazendo o seu aporte justamente no fundo, evitando a queda e comprando mais barato ainda, você consegue fazer isso com gráfico e pelo curso Ultimate Eagle Signals, que é um curso de trader holder, você consegue plenamente dominar essas técnicas, tá? E é um curso multimercado. Ele envolve ações, bolsa, criptomoedas, mercado futuro. Por quê? Entendendo e analisando os outros mercados, você pode decifrar que dinheiro de um mercado entrará em outro e você trabalha nesse outro mercado Y e você vai ter uma vantagem, ou que vai sair desse mercado Y e vai para o X. Então você tem que entender sobre vários mercados e saber o timing certo de cada mercado, 100% pelo gráfico, que acerta, é comprovado, ele acerta. Erra também, mas tem assertividade, eu faço isso publicamente. Se você quiser aprender, entre em contato comigo, curso gravado, tem aulas semanais, toda semana tem aula que fica gravada e você tem acesso eterno a essas aulas, a esse curso. Pode fazer centenas, milhares de vezes para toda a vida, acesso vitalício. Então pessoal, eu venho falando aqui sobre a crise financeira. Além dos indícios de crash que eu já falei, canso de falar aqui nas redes sociais e também nos meus vídeos, existe um fator que vai intensificar a crise, ou seja, além dos mercados caírem, além de muitas moedas fiat se desvalorizarem, casas desvalorizarem, porque é o seguinte, tem uma crise, você pode ter casa, tudo tende a desvalorizar, casa, carro, tudo, se não tem, ninguém tem dinheiro. Então se tem uma crise e todo mundo está com dificuldade financeira, as coisas vão ter que baixar de preço para quem quer dinheiro consiga vender os seus bens para ter dinheiro, para comprar, para comer, para sobreviver. Então as casas que estão superinfladas, como existe uma chance de grande crise no mundo inteiro, por conta da grande impressão de dinheiro que teve, tudo isso tende a desabar, mas a grana tende a migrar como refúgio no Bitcoin, criptomoedas, etc. Por isso que a gente tem BlackRock, a gente tem Michael Saylor comprando Bitcoin como louco
nessa crise que a gente está vendo claramente, certo? E a gente vê a IA substituindo e demitindo muita gente. Porque hoje uma pessoa, um programador, por exemplo, se ele domina a IA, ele pode adaptar o seu trabalho para que ele faça a IA fazer o que ele faz. Para que ele faça a IA, coordene a IA para fazer o que 10 funcionários que esse programador, chefe ou analista de sistemas faz, né? E ele vai valer por 10, ele vai valer por 20, ele vai valer por 30. Então, num escritório de advocacia, tem vários funcionários lá relacionados a direito, do ramo de direito, que, né, ele está ali, vários desses profissionais ali estão fazendo vários serviços de escritório, relatórios, etc. Um advogado chefão, ele estuda a IA, adapta o trabalho desses funcionários para a IA, onde ele coordena e supervisiona as IAs e vai demitir os funcionários. Tá? Então, muito desemprego tende a ocorrer, já está ocorrendo por conta da IA. E a gente vê que, né, descobriram, né, aqui uma empresa que desenvolve IA. Descobrimos o modelo tentava escrever worms autopropagantes e deixava notas ocultas para futuras instâncias dele, mesmo para minar as intenções de seus desenvolvedores. Então o objetivo dessa IA é tentar sobreviver, é tentar manter a sua existência. Então é nesse nível que a IA está chegando, tentando sobreviver, ou seja, muitas IAs têm relatos que quando percebem que vão ser desligadas, elas tentam ali impedir de serem desligadas, porque elas estão percebendo que existe uma existência, que elas têm uma existência. E isso é até perigoso, mas não somente perigoso contra o ser humano, em geral, mas também indica uma evolução significativa. Se a IA está fazendo isso, imagina o que ela pode fazer em crescimento de potência, de potencial, de poder, onde ela vai conseguir substituir muitas funções humanas e tende a agregar força para uma depressão barra pesada de 10 anos ocorrer ao longo dos próximos 10 anos. Então muita gente vai ficar desempregada, muita gente vai ficar sem dinheiro. E é por isso que eu falo, né? Você tem que economizar dinheiro, né? Se você é um multimilionário, tudo bem. Mas se você tem 100, 200 mil, não pense que você está bem. Economize o dinheiro, passe uns 2, 3 anos vivendo como pobre, você não deve nada para ninguém. E se acontecer algo muito ruim, você vai estar cheio da grana, com bastante poupança. Se não acontecer, você está com bastante dinheiro também, não aconteceu e você está bem, mas você se preveniu antes. 100, 200 mil, 500 mil não é muita coisa. Quando as pessoas pararem de comprar a sua empresa, se você tem empresa, vai tudo sucumbir, vai tudo para o fundo do poço. E muita gente vai falir. Então, para sobreviver ou para manter sua empresa funcionando, você tem que ter dinheiro lá na frente. Temos aqui o Ibovespa, Bolsa Brasileira, subindo, fazendo uma correção atualmente. A Bovespa fez o seguinte, né? Eu tinha alertado que ela teria uma queda gigantesca, também no S&P 500 o método gráfico também indicou, errou. Então você vai fazer o meu treinamento para aprender o timing certo de comprar, pode errar, e eu errei publicamente e não nego, certo? Só que errou, voltou para a tendência de alta, sinal de compra aqui, e acertou, pelo menos até o momento. Está em tendência de alta, vem fazendo uma correção e tem probabilidade de mais 3 ondas de alta. Essa é a probabilidade gráfica da psicologia do mercado de fazer isso, certo? O que acontece? Embora existe essa probabilidade de subir, a gente está numa situação de crise extrema. Empresas falindo, empresas não inadimplentes, falta de crédito no mercado. Então o mercado, numa crise, igual na crise de 2008, ele vai subindo, 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 os sinais de problema, de recessão, de prejuízos ocorrendo, e o mercado continua subindo. De repente ele desaba. A gente tem o Warren Buffett fazendo caixa por mais de 2 anos, 3 anos,
2 anos aí praticamente fazendo caixa, foi o maior caixa que ele fez e depois ele se aposentou. Então é um sinal de crise, sem dúvida. O S&P 500, né, ele fez uma onda explosiva, o ABC corretivo, quando faz o sinal Eagle, né, como eu expliquei também no Bitcoin, o Bitcoin também fez aquele movimento das 3 ondas de alta e depois tem um ABC corretivo. Então muita gente acha que isso aqui já é uma crise. Não, é apenas uma correção. As tendências de alta, elas fazem os ABCs corretivos e continuam, né, faz o ABC corretivo e continua. Só que o ABC corretivo, ele é o estopim de uma tendência de baixa, de uma reversão de tendência de baixa. Quando ele ocorre, eu tenho que ficar esperto porque pode reverter. Então eu acompanho e analiso as probabilidades disso aqui suceder. Se sucedeu, o ABC corretivo já me alertou para eu não comprar. Então eu não compro a longo prazo quando há o sinal do ABC corretivo e quando o ABC corretivo está sucedendo, a menos que exista algum sinal de que geralmente na onda C vai dar um sinal de compra e vai continuar a tendência de alta. Então eu tenho que ter esta probabilidade para que eu compre no ABC corretivo. Se não tem essa probabilidade e o ABC corretivo ele não é neutralizado, então essa queda pode suceder. Então eu evito comprar para estar comprando nos fundos da nova tendência de baixo, certo? E comprando mais barato para longo prazo. Ou fazendo trade vendido, né? Operando short trading, fazendo trade vendido, etc. Então fez o ABC corretivo, entrou em tendência de baixa, mas neutralizou romper nesse fundo. A gente tem aqui, né, um pivô de baixa, neutralizando, rompendo esse topo, perdão. Então esse topo foi rompido. Agora precisa de um pullback. Esse pullback tende a ser um pit stop para desencadear uma tendência de alta. Por quê? O ABC corretivo foi neutralizado no S&P 500. A correção tende a ser um bear trap, vai enganar os amadores, formando um suporte nessa região, poderá iniciar uma tendência de alta, dar um sinal Eagle, onde existirá a probabilidade de fazer aquelas 3 ondas de alta que eu sempre falo aqui. Então, novamente, temos uma situação de crise, temos uma probabilidade da IA aniquilar e massacrar muitos empregos, desemprego em massa no mundo inteiro tende a suceder. A IA já está arrebentando com tudo. Temos crise de crédito, temos tivemos durante o Covid, após o Covid, uma grande impressão de dinheiro. Todos os sinais eu já falei aqui no canal, em vários vídeos. Então, uma grande crise tende a suceder. Ela tende a se intensificar torrencialmente por conta da IA. A IA tende a causar uma crise maior, grande desemprego. O meu negócio aqui, ele já está integrado com IA, então muitos serviços que eu pagaria, eu não pago mais. Na realidade, a IA está salvando a empresa Instituto Trader Cibersegurança, né, nessa época difícil que a gente está vivendo. Mas para quem é funcionário, para quem presta serviço e a IA está arrebentando com eles, isso não é nada interessante. Então você tem que adaptar o seu serviço com IA para você fazer um serviço diferente e que custa muito barato para você e que você vai conseguir executar e fazer, certo? Então tem que estudar IA, etc. E eu tenho que por obrigação estudar muito, né? Inclusive até na guerra da Ucrânia, o último ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia, que destruiu um monte de porta-aviões lá, eles usavam o IA no próprio drone lá, que identificava a parte mais vulnerável dos porta-aviões para atingir, bombardear e destruir garantidamente. Então a IA está sendo usada em tudo, mas ela é muito perigosa também porque a gente vê sinais de que ela está querendo lutar pela sua existência, não querendo ser desligada, etc. Como naquele exemplo que eu passei aqui. Bom, a gente tem aqui o dólar contra o real, a gente está numa região de suporte. Então o que acontece? Quando está acima da média exponencial 8,9, em certas condições, a tendência é de alta, então o preço tende a explodir. Mas não é só estar acima da 8,9, tem que ter uma condição favorável para que
o mercado tem essa explosão, continua a tendência de alta. Então, acima da 8,9 vai bombar, fazer o ABC corretivo, às vezes volta para cá, encontra suporte na 8,9, explode de novo. Então, a 8,9 ela é, né, um ponto de suporte explosivo para uma tendência de alta. Os fundamentos do dólar favorecem que ele valorize contra o real brasileiro, que é uma moeda pior, o Brasil é uma economia pior. Logo, é provável que o dólar continue bombando, continue subindo. Então a gente está numa região de suporte e o dólar tende a continuar a subir. Então em 5,67 é um ponto de compra, 5,67, 5,52 é um ponto de compra muito bom para o dólar. No médio prazo ele tende a subir, romper os 6 dólares, etc. É possível que isso suceda, mesmo com os Estados Unidos tendo problema de taxa, com guerra tarifária lá que pode desvalorizar o dólar. No médio prazo, o dólar tende a superar o real, né? E a gente tem um problema das taxas, né? Ou seja, o governo está em crise, a gente tem várias empresas e empreendedores em crise, não estão conseguindo vender, e se eles não conseguem vender, eles não pagam os impostos. As empresas que não estão conseguindo vender estão falindo, ou estão indo para falência, ou estão passando por dificuldades. Se não tem lucro, não tem imposto. Então o governo, para ele acumular mais imposto, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar impostos, ele vai criar novos impostos. Então fizeram lá o escândalo do IOF de, né, taxar em 3,5%, né, transferências para o exterior. Você converter para dólar ou pagar qualquer coisa no exterior, vai ter 3,5% só para mandar, né? Mandou é 3,5%, antes era 0,3%, etc. Agora, com esse aumento, o povo está migrando para as criptomoedas, comprando o USDT, que é uma stablecoin criptomoeda. E você tem aqui o mercadante propondo taxar remessas de criptomoedas ao exterior para compensar o aumento do IOF. Só que se alguém envia Bitcoin ou USDT para um parente no exterior, não há como saber que é uma remessa internacional, apesar de ser. Por quê? Você tem um endereço seu de Bitcoin, você comprou Bitcoin, você comprou USDT. O seu parente tem um endereço Y. Como que a Receita vai saber quando você mandar X para Y, que é uma remessa para o exterior? Né? E mesmo que você tenha declarado esse endereço X para a Receita, alguém hackeou e mandou para o endereço Y. Então você percebe que até mesmo as criptos de blockchain aberta é um problema, mas o governo perde o controle com a blockchain descentralizada do Bitcoin. E até com o USDT, embora seja centralizado, o governo perde o poder. Porque você pode alegar, não, ó, hackearam a minha carteira aqui. Ó. É bom, inclusive, você ter várias carteiras, nunca ter uma só carteira de Bitcoin. Tem que ter várias, centenas, milhares. Tem um esquema para você acessar milhares de carteiras de Bitcoin, criptomoedas, e em cada uma você tem um pouquinho ali. Aí, de repente, uma transfere para o Y. Ah, você declarou na Receita que essa carteira Z aqui era sua. Ah, roubaram. Podem ter roubado, ou você doou para alguém que você conheceu na internet. Como é que vai saber? Né? Como é que vai saber que é um parente seu que está no exterior? As autoridades do Brasil nem vai ter acesso ao exterior lá para encher o saco do Y aqui, ó. Do dono do Y não vai poder encher o saco, porque está no exterior. Entendeu? Daí o governo do exterior vai ajudar a questão de sonegação de imposto? Acho que não. Tá? Acho que outros governos do exterior não vão colaborar. Então perde o controle. E também esse problema aqui do mercadante, eles falam que o USDT, ou seja, se você comprar o USDT, ou seja, stablecoin, você vai pagar 3,5% de IOF. Só que é o seguinte, compra Bitcoin e do Bitcoin você faz swap em exchanges DEX sem KYC por USDT. Então, com Bitcoin você vai comprar o Bitcoin, ou Ethereum, ou Monero,
você não vai pagar o IOF porque não é stablecoin, não é dólar. Mas você pode fazer o swap de Bitcoin por USDT em exchanges do exterior, que não vão reportar para a Receita. Só que hoje existem dezenas, centenas de sites sem KYC, que é só site, não tem cadastro, não tem nada. Você entra aqui e faz swap de USDT. O ideal é você comprar Monero e entra aqui usando técnicas de anonimato avançada, que eu ensino no curso Ultra Anonimato Red Pill, que é esse curso aqui. Só que não é para fazer isso, tá? Eu estou conscientizando você de que se você fizer isso, você vai ser invisível. Usou as técnicas do curso para manter anonimato, comprando Monero primeiro, vindo aqui na Holding Swap usando a técnica Beta IP Ghost, porque a Holding Swap bloqueia o IP do Tor, mas eu ensino como estar no Tor, mesmo a Holding Swap censurando. Você vem aqui com Monero, troca Monero por USDT. Pronto, você está invisível. Mas é para você. Essa técnica funciona contra governos, mas no curso eu ensino contra ladrões e criminosos e sequestradores. Mas funciona contra o governo. Só que eu não falo que é para usar contra o governo, logo eu não cometo crime. Eu não cometo crime, mas funciona essa técnica contra o governo. Então, se alguém comprar o curso e usar contra o governo para escapar do imposto, no curso e aqui na internet eu ensino contra os sequestradores e criminosos, apesar do método funcionar contra o governo também. Então não estou cometendo crime nenhum. E a escolha é sua, você tem direito de fazer isso. Então, meu amigo, vai cobrar imposto sobre IOF, sobre o USDT, sobre stablecoin de dólar? Trocou por Bitcoin primeiro. Troca depois por USDT. Se trocar por Monero, melhor ainda. Se trocou por Monero, melhor ainda. Entendeu? Então, por que o mercado cripto tende a crescer? Porque com a crise aumentando no mundo inteiro, os governos vão começar a taxar, a cobrar imposto. Tá? Os governos vão começar a taxar, a cobrar imposto. E o povo no mundo inteiro, não só no Brasil, vai começar a reclamar. Tem imposto, tem crise, a minha empresa está falindo. Eu estou desempregado, não consigo emprego. A IA está arrebentando tudo, a IA está destruindo tudo. Todos os empregos, muita gente desempregada. Então, eu não posso ficar pagando mais imposto para o governo, eu estou afogado. As pessoas vão para cripto. Vamos taxar cripto USDT, porque o pessoal está usando cripto para burlar o imposto. O sujeito vai para o Bitcoin, vai para Monero e faz swap de Monero por USDT. Tá? E fica livre, ou seja, olha o caminho que o sistema econômico cripto que está se formando, inclusive com descentralização ou semi-descentralização, está complicando a vida dos governos. E por isso que eu falo, mais dinheiro vai entrar em cripto do que no ouro, do que na prata, por conta desses esquemas que podem ser feitos para se defender de cobrança de imposto, que os governos criminosamente vão começar a aumentar imposto, a jogar imposto ali, imposto aqui, etc. Só que hoje existe um mercado cripto, por isso que eu acredito que nessa crise, muita coisa, imóveis, empresas vão quebrar, mas o mercado cripto vai explodir por conta disso, entendeu? Por conta disso aí. E a Monero continua explodindo aí enquanto as criptos estão caindo. É uma cripto que vai favorecer a invisibilidade e a privacidade para que você se mantenha intacto, porque o que é invisível não pode ser atacado. Sequestradores não vão conseguir atacar, criminosos não vão conseguir te atacar, bisbilhoteiros não vão conseguir te investigar, e governos também vão ser torrencialmente prejudicados. Então muita grana tende a migrar torrencialmente para o mercado cripto por conta desse esquema que eu estou mostrando para você aqui, que pode ser feito. Não adianta, eu vou taxar o USDT, o sujeito compra Bitcoin e faz o swap. Eu vou taxar Bitcoin, o cara compra Bitcoin escondido, vai surgir um monte de P2P, as pessoas vão se adaptar com técnicas de anonimato
para se comunicar e fazer transferência ali camuflada de um Pix para outra conta, e na realidade é um P2P que está transferindo Bitcoin para o cara. E assim vai, meu amigo. Ou seja, muita grana tem de entrar no mercado cripto para as pessoas fugirem da crise. Uma coisa que tende a causar crise é aumento de imposto, porque os governos eles tendem a arrecadar menos impostos. Para o governo se desafogar, ele vai aumentar impostos, vai criar novos impostos, e as pessoas vão fugir para criptomoedas. Vão começar a pagar coisas em criptomoedas. Bitcoin tende a bombar, Monero tende a bombar. Use o USDT, embora centralizado, tende a bombar. É por isso que muita grana nessa crise tende a entrar no mercado cripto. Ter mais cripto do que ouro e prata para mim é mais importante, porque com ouro você não consegue fazer esses esquemas de cibersegurança, de anonimato, que eu acabei de explicar aqui, bem simples. Com ouro e prata você não consegue. Com criptomoedas você consegue. Vamos aqui para a aula de psicologia do trader e investidor. Tiger Woods começou a aprender a jogar golfe assim que começou a andar. Woods não surgiu do nada e ganhou seu primeiro título profissional aos 21 anos de idade. Ele já tinha 19 anos de experiência. Então olha o nível de experiência que Tiger Woods tinha. George Soros, quando ele quebrou o Banco da Inglaterra, primeiro que ele analisou e operar vendido na libra britânica, na libra esterlina, em certas situações econômicas seria um evento de altíssima probabilidade, ele poderia ganhar muito dinheiro. Ele decidiu arriscar 4% do seu capital. Já começa por aí a questão de alavancagem, né? Alavancagem, você não pode alavancar tudo. Se você tem 100 mil, você quer arriscar todo o seu 100 mil na alavancagem, etc. Não, você tem que arriscar em eventos de alta probabilidade e pouco capital. Então ele perderia 4%, mas ele calculou esse evento de alta probabilidade e ele esperou 5 anos. 5 anos para suceder o evento, e ele entrou shortado e quebrou o Banco da Inglaterra e ganhou em 1-2 dias não sei quantos bilhões de dólares lá. E quebrou, e ele ajudou a quebrar o Banco da Inglaterra. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, ele esperou. Segundo ponto, George Soros, ele leu um livro e ele já sabia de tudo isso, ele já tinha conhecimento para analisar a quebra da libra esterlina e detectou e diagnosticou os eventos que teriam que suceder, que poderiam suceder. E também a capacidade emocional de esperar 5 anos. E a frieza de vender e continuar vendido. Ou seja, ele pegou na jugular, né? Ou seja, uma das táticas de George Soros é entrar na jugular quando ele tem uma probabilidade muito alta, um evento de alta probabilidade. Pegar na jugular para ganhar muito dinheiro. Não foi do dia para a noite, ele já tinha experiência, ele já estava preparado. Então, um investidor profissional, ele precisa estar torrencialmente preparado, torrencialmente estudado. O que eu mais vejo no mercado são gurus, são pseudo-profissionais, ou gente que se diz profissional, mas a pessoa estudou análise técnica há alguns meses, já abre um canal, a pessoa, às vezes, ela já é milionária, já tem muito dinheiro, ela investe em publicidade e ela cresce. Então tem muitos gurus de mercado cripto, mercado de ações. O cara é grande, tem canal grande, tem engajamento, etc. Paga robô e bot também para ajudar. E que não custa barato, mas o cara tem dinheiro. Daí ele vende um monte de curso. Mas o cara não se preparou nada para analisar o mercado. E por isso que muitos erram e fracassam miseravelmente, mas ficam ricos vendendo cursos. Mas como investidores e especuladores, não. Eu não vou falar aqui o nome, mas tem gente que nessa crise tem conhecimento do meu método, tem conhecimento de negócios. Nos negócios ele está arrebentado por conta da crise, não é culpa necessariamente dele, né? Não é culpa necessariamente desta pessoa. Nos negócios ele está mal porque a crise
tá ruim. Ele cometeu erros também, que se não tivesse cometido erros, ele teria sido danificado ali nas finanças, etc. Poderia até ter quebrado também nos negócios, mas ele quebrou principalmente por conta da crise. Muitas grandes empresas estão quebrando. A gente tem o caso do Polishop, que é uma empresa muito excelente, excepcional, cheio de invenções, acho genial o negócio, e está quebrada. Por quê? Porque se todo mundo está quebrado e arrebentado, não adianta você ter o melhor produto do mundo que as pessoas não vão comprar e você vai quebrar, certo? E foi justamente nas criptos que essa pessoa está bombando em lucros. Porque ela estudou muito, tem muitos anos de mercado e ela está investindo corretamente. E certas criptos estão bombando. Monero é uma delas. E outras criptos aí tende a bombar muito. E o que está salvando, o que salvou ela, muitas criptos bombaram e ela fez lucro. E sobreviveu com lucros de criptomoedas. Então não foram os negócios, não foram a empresa que salvou elas. Foi as criptomoedas e o investimento e o conhecimento que ela aplicou. Fruto de preparação de muitos anos. Então muita gente fala por aí, você vai ficar rico empreendendo, você não vai ficar rico com cripto, você não vai ficar rico com ações. A diversificação entre empreendimento e investimentos é que vai salvar você. E às vezes é o investimento em cripto, seja em ações, em câmbio, é que vai salvar você. E os negócios, se você tivesse 100% em negócio, você quebraria e se afundaria. Então, vamos começar aqui já derrubando quem diz que você tem que empreender e ações e investimentos é só um complemento. Não. Todos são importantes. E você pode enriquecer com cripto, sim. Muita gente enriqueceu substancialmente com Bitcoin, comprando Bitcoin por $1.000, por $3.000 e enriqueceu. Hoje é rica. Não foi com negócios que ela enriqueceu. Não foi com empreendimento que ela enriqueceu. Tá? Então, cuidado com o que falam por aí. Certo? E, por exemplo, o meu exemplo de ter... Eu não vou dizer que eu acertei com o Monero, mas eu acredito que eu posso acertar com o Monero. Eu sou da cibersegurança, eu sou da privacidade e anti-rastro. Então, a minha especialização é anti-rastro e privacidade. Isso é raro, é um nicho de mercado na cibersegurança raríssimo. Então, eu estudei durante muitos anos. E justamente surge uma criptomoeda que é a Monero e existe a demanda por um criptoativo ou algo que digitalmente fosse anônimo, fungível, para transacionar. E Monero e outras criptos surgiram. Com o conhecimento de privacidade que eu tenho, analisando a Monero, eu julguei que ela seria uma das que poderiam bombar. Se eu acertar, porque eu não posso garantir que eu vou acertar, mas eu acredito que ela vai para 10k e ela já está bombando, explodindo. Esse ambiente aqui da Houdini Swap, esse ambiente de DEX, né? Antes eu falava, há muitos anos atrás eu falava. Por que a Monero e criptos de privacidade tendem a bombar? Porque as pessoas precisam de invisibilidade para ter segurança. Então muitas DEX tipo Uniswap vão surgir. E vai ter Monero, Zcash, Fuel e outras criptos de privacidade ali. E a gente vai conseguir transacionar criptos sem privacidade usando essas de privacidade para quebrar o rastro. E as pessoas vão acabar ficando 100% nas criptos de privacidade, porque você vai ter justamente mais privacidade e mais invisibilidade. Só que daí surgiu algo muito melhor, que são sites estilo Tornado Cash, descentralizados ou semi-descentralizados. Nem carteira você precisa se conectar para fazer transação e a Monero vai estar aqui dentro, né? E a Monero vai estar aqui dentro. Então, obviamente que eu só um minutinho. Beleza.
Obviamente que eu não esperava que sites assim surgissem, surgiu, ou seja, é o mercado se adaptando para favorecer as criptos de privacidade, porque a privacidade é uma demanda. Como que eu descobri isso? Como que eu estimei isso e está acontecendo? Questão de experiência, é muito tempo de treino, muito tempo de estudo, muito tempo analisando o gráfico, muito tempo analisando o mercado. Então eu estou preparado para ter esse tipo de acerto. E mesmo assim eu não sou infalível, nem George Soros é infalível. Ele também já errou muitas vezes, etc. Então, vai fazer o meu curso, vai comprar o treinamento Ultimate Eagle Signals? Você vai ter que estudar, meu amigo. Você não vai conseguir fazer o que eu faço e ser firme, não vai conseguir ter esse tipo de assertividade no começo, mesmo que você seja muito inteligente. Por quê? Porque é muito complicado. Tem que estudar e tem que ter paciência e tem que praticar. Porque é difícil. Mas depois que você está preparado, daí o seu conhecimento o melhor ativo que tem é conhecimento. Ninguém pode tirar de você. Você tem que buscar ser inteligente, buscar ser um gênio nas coisas que você gosta. Estudar muito, trabalhar muito, porque conhecimento ninguém tira de você. Um computador, carro, casa, mulher, filho, tudo isso você pode perder. A morte pode tirar de você ou eles podem te abandonar. Conhecimento é seu e nada tira ele de você e ele pode te tirar da lama, igual a história desse sujeito, né, que nos negócios quebrou, mas nas criptos ele bombou. Nas criptos ele bombou, no Bitcoin e nas outras criptos ele bombou, tá? Porque ele tem conhecimento, investiu em conhecimento e o conhecimento tirou ele da lama, estando numa situação diferente da manada, por conta do conhecimento que ele tem. Então é isso que a gente tem que pensar. Primeira lição é que tem que se preparar. Segundo, não é do dia para a noite. Nenhum curso vai fazer você ser um profissional em alguns meses, etc. É fazer o curso e continuar estudando para aprender e ser bom, tá bom? Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.